Bom dia a todos, boa tarde. Vamos orar, oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é compreensivo, paciente, e o Senhor é o construtor também, o construtor de uma nova ordem. E o Senhor também está construindo ou restaurando o templo onde o Senhor irá habitar, mas sendo o Senhor o arquiteto, unicamente o Senhor está talhando as pedras, pedras vivas que somos nós, para que cada uma ocupe o seu lugar especial e específico no templo que será composto por todos nós que estamos permitindo que o Senhor venha talhando, cortando aqui, aparando ali. E nós agradecemos ao Pai porque só o Senhor sabe o lugar que cada um de nós deve desempenhar. Nós estamos aqui para dizer-lhe que desejamos que o Senhor nos use, nos utilize neste final de tempo para salvar muitas pessoas. Para isso precisamos de uma preparação e por isso estamos aqui. Dê-nos, portanto, o seu bom espírito e seja o Senhor o nosso mestre. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, na sequência do nosso tema, onde nos encontramos na história profética, já percebemos onde é que nós nos encontramos, não é? Porque temos vindo a estudar as profecias e temos percebido pelos acontecimentos onde é que efetivamente nos encontramos, portanto, as profecias que já estão cumpridas e as poucas que ainda falta cumprir. Mas o tema de hoje é mostrem ao povo onde nos encontramos na história profética. Então, nós temos visto, em todo este processo, que o Papa tem sido visto e tem sido tido, não é, como o salvador do planeta, não é verdade? É assim que ele se tem apresentado. Eu não sei se os irmãos conhecem, se já viram um mural. Eu creio que alguns dos que estão aqui já viram um mural que é um grafite pintado na parede da cidade de Albano, na Itália, pelo pintor Mauro Paolotta, que foi inspirado precisamente na encíclica Laudato Si. Alguém viu? Não? É muito interessante. Eu vou ver os detalhes, as fábricas, o mundo está todo cinzento, o céu. E ela está a trazer luz. E ele está a trazer, exatamente, está a limpar o céu, já se começa a ver os raios do sol. Isso é um mural. E o balde amarelo está escrito Laudato Si. Exatamente, é a Laudato Si que vai purificar o planeta. Então, já todos percebemos o que é que está aqui, não já? Uma imagem vale mais do que 1000 sim. palavras. Uhum. Esta é a religião do Papa. E lembrem-se da profecia. Ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa das suas testemunhas. Quem são as testemunhas? Deixem-me dizer-vos, fazendo aqui um parênteses, não adianta nós dizermos que somos cristãos, nem adventistas do sétimo dia. Sabem porquê? Porque todos os que se dizem cristãos têm que passar por um teste. Nós encontramos testes nas empresas, nas escolas, nas fábricas, nas faculdades, testes, não é, meninos? Leti e João Vitor, testes. E porquê o teste? Não é que Deus não saiba que nós somos. Eu estou a preparar aqui um estudo sobre os servos do Deus Altíssimo. Diz-vos alguma coisa isto? Os servos do Deus Altíssimo? Pois bem, não adianta nós dizermos de boca. Deus sabe quem são. Quem é que precisa saber? É o universo. Os habitantes dos outros mundos, meus irmãos, e os anjos precisam de saber. E para eles saberem, precisa de haver um teste.
para que todo o universo saiba quem são os verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Um servo é aquele que serve, é aquele que está disposto, inclusivamente, a dar a vida pelo seu Senhor. E nós vemos todos os grandes homens da Bíblia, todos eles passaram por vários testes na sua vida. O Abraão passou por vários testes. O Jó passou por testes. E as palavras do Jó foram quais? Ainda que ele me mate, nele confiarei. Ou seja, quando vem a prova, quando vem o teste, a forma como nós reagimos a ele é que vai demonstrar ao universo se nós somos verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Por isso, tem mesmo que vir testes. E por isso é que diz aqui que a grande guerra vai ser contra Deus na pessoa das suas testemunhas. Ok? Já vimos isso. Muito bem, então agora vamos aqui dar uma olhadela à encíclica Laudato Si, que eu tenho aqui e que os irmãos podem conseguir. Ela está muito pintada, muito marcada, mas no capítulo 1, podem tomar nota, capítulo 1, parágrafo 2, apresenta um problema. Já agora, um pequeno teste. Quantos capítulos tem a Laudato Si? 6. Muito bem, 6 capítulos. No capítulo 1, eles apresentam o primeiro problema, que é o problema ambiental. Problema ambiental. E no parágrafo 8, diz o seguinte: destruição do ambiente. É aqui que começa a religião do papado. É aqui que começa. O título do parágrafo 8 é Unidos, prestem atenção, unidos por uma preocupação comum. Estão a ver aqui a religião do papado em todo o mundo? É uma preocupação comum, é transversal a todos os governos. Estão a ver como isto é sutil? E ele diz claramente, na página 10, que, eu até vou ler aqui do meu próprio livro, na página 10 da encíclica, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, página 10, ele diz o seguinte, quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a Terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isto é pecado. Tudo isto é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Estão a ver a religião aqui? É pecado. A nossa Bíblia diz-nos o que é pecado. Ok. Transgressão da lei. E os irmãos podem dizer, sim, mas destruir o planeta também pode ser considerado pecado. Mas quando Deus diz que é pecado, ele está-se a referir a que lei? A lei moral. A lei moral, apesar de ele ter feito outras leis. As leis de saúde também, não é verdade? Porque nós somos o templo. E o desejo é habitar em nós. Contudo, está aqui uma desvirtualização do assunto. É sutil. Capítulo 2, que tem por título o Evangelho da Criação. Eu só conheço um Evangelho, que é o da Bíblia Sagrada. Aqui aparece um outro. O Evangelho da Criação. Os irmãos estão a perceber os termos que são usados? Pecado, o Evangelho da Criação. E
à semelhança do Evangelho eterno, este também tem 10 mandamentos climáticos. Já ouviram falar dos 10 mandamentos climáticos ou não? Sim. Na COP27 de 2022, um senhor muito conhecido chamado Josef Abramovich, não sei se já ouviram falar dele, ele falou desses 10 mandamentos climáticos. E eu coloquei no grupo, hoje de manhã, salvo erro, um vídeo do Michel Sandborges. Por acaso os irmãos viram o vídeo? Eu vi. Muito bem. São apenas 4 minutos e 8 segundos. Fariam bem em ver, porque ele fala exatamente o que é que aconteceu, ou o que é que iria acontecer no Monte Sinai, onde iriam ser dados os 10 mandamentos climáticos. Muito bem, então é muito interessante. Eu não vou perder tempo aqui com isso, porque os irmãos depois podem ter acesso ao vídeo. Mas agora, continuando na encíclica, no parágrafo 68, eu vou ler aqui parágrafo 68 da encíclica, que é na página 49 e 50, 49 e 50, que tem por título O Descanso do Sétimo Dia. Eu vou ler então aqui. Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano dotado de inteligência respeita as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo, porque ele deu uma ordem e tudo foi criado. Ele fixou tudo pelos séculos sem fim e estabeleceu leis a que não se pode fugir. Ele aqui cita o Salmo 148. Tudo isto nós estamos de acordo, certo? Devemos respeitar. Avançando, no parágrafo 71, que é na página 50, peço desculpa, vou ler ainda aqui no parágrafo 68, diz, nestas linhas, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descansem o teu boi e o teu jumento. Êxodo 23, 12. Reparem que ele cita as Escrituras. Assim, nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. Irmãos, quem lê isto, não conhecendo as Escrituras como nós conhecemos, aceita isto, não é? Porque isto é uma coisa maravilhosa. Realmente ele está a dizer aqui que nós não podemos tratar a natureza de qualquer maneira, porque ela é a criação de Deus, e que, como ele diz aqui, a terra também precisa de um descanso, que eles chamam aqui o descanso do sétimo dia. Alguma dúvida até agora? Pronto. Agora existe um segundo, no parágrafo 71, eu vou ler-vos aqui. Lembram-se que nós falamos, que nós mostramos aqui a profecia em que Ellen White compara o domingo a quê? Lembram-se lá do livro de Daniel? À imagem do Nabucodonosor. Lembram-se disso? Que a imposição do domingo seria... O domingo seria imposto como a imagem de Daniel. E lembram-se que no capítulo 3 de Daniel havia uma coisa que teve muita importância. O que foi? Os instrumentos? Muito bem, os instrumentos. Olhem o que diz aqui no parágrafo 71 da Laudato Si, na página 52. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação do planeta
implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Um ritmo está ligado a quê? A música, Música. Música. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat. No 7º dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada 7º dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. E ele dá referências de Gênesis e de Êxodo. Então ele aqui já começa a falar de ritmos. Muito bem. Agora vamos para o segundo problema que a encíclica aborda. O segundo problema que ele refere não é o problema ambiental, mas é o problema moral. Estes dois aspectos são muito importantes. E então ele vai falar isso no parágrafo 229, que eu vou ler para os irmãos. 229, que é precisamente, adivinhem qual é o capítulo? 6. É o capítulo 6, que tem por título Educação e Espiritualidade Ecológicas. Alguma vez ouviram falar disto? Educação e Espiritualidade Ecológica. Muito bem. Então, aqui no parágrafo 229 diz o seguinte: vivemos já muito tempo na degradação moral, baldando-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade. Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na defesa dos próprios interesses. O que é que ele nos está a dizer aqui? Então não é só o problema do ambiente, é o problema moral. E no parágrafo 233, reparem o que é que ele diz. E, portanto, há um mistério a contemplar numa folha, numa vereda, no orvalho, no rosto do pobre. Sabem de onde é que ele tirou isto? Está aqui na encíclica. Eu vou ler para vocês em rodapé. Isto é tirado de um mestre espiritual, Ali al-Khawwas, partindo da sua própria experiência, que assinalava a necessidade de não separar demasiadas criaturas do mundo e a experiência de Deus na interioridade, dizia ele. Não é preciso criticar preconceituosamente aqueles que procuram o êxtase na música e na poesia. Há um segredo, entre aspas, sutil, em cada um dos movimentos e dos sons deste mundo. Eu vou repetir. Há um segredo sutil em cada um dos movimentos e dos sons deste mundo. E agora reparem. Os iniciados chegam a captar o que dizem o vento que sopra, as árvores que se curvam, a água que corre, as moscas que zumbem, as portas que rangem, o canto dos pássaros, o dedilhar das cordas, o silvo da flauta, o suspiro dos enfermos, o gemido dos aflitos. O que é que ele está a dizer aqui? Ele está a dizer que nós, como ele diz aqui, a pessoa quando atinge um determinado nível espiritual consegue captar o que é que significam todos estes sons. Isto faz-nos lembrar o quê? espiritismo, Espiritismo e outra coisa, panteísmo. também. Panteísmo. Este mestre que eu citei aqui, o Ali al-Khawwas, é um poeta muçulmano. Está aqui na encíclica. O poeta muçulmano do século XIX, é um místico.
E o Papa refere-se a ele como um mestre espiritual. Ou seja, o Papa, nesta encíclica, ele refere dois aspectos. O problema ambiental, que é a destruição do ambiente, e o segundo problema, que é a degradação moral. Mas será isto o cumprimento, ou seja, mais um cumprimento de uma profecia? Pergunto. Onde é que está escrito isto? Que o domingo resolveria estes dois problemas? Nós precisamos saber. Nós que conhecemos a profecia, é ou não? Sim. Como é que vamos mostrar ao mundo se nós não conhecermos a profecia? Vocês estão a perceber as duas coisas. Eu estou a apresentar-vos aqui a profecia de um lado e o cumprimento nas encíclicas do outro. Ok? Pois isto encontra-se no grande conflito. No capítulo 35, na página 587.1, parágrafo 1, diz o seguinte: todavia, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra, a corrupção tem a ver com o quê? Qual dos dois problemas? Gostava de vos ouvir. Nós referimos aqui a dois problemas, que a encíclica cita. Quais são os dois problemas? O ecológico e o moral. E o grande conflito está aqui a dizer, todavia, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra, isto tem a ver com qual problema? Moral. É o caráter. Moral. Isto é o problema moral. Então, a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical. Uau! E que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Irmãos, o que é que diz o grande conflito? É uma classe de pessoas que vai dizer que, impondo o domingo, o que é que iria acontecer? Iria resolver-se o problema A imoralidade. da moralidade, ou da falta dela. Estão a perceber, irmãos? Isto tem que ser mesmo estudado a fundo, não pode ser assim. Alguma dúvida? Na verdade, uma contribuição, né? A gente tem visto aí, principalmente, o movimento sindical, junto com a Igreja Católica, que tem alegado a necessidade de leis dominicais, né, de que o comércio feche no domingo justamente por essa questão moral, principalmente pelas famílias que estão abandonadas. Né? Quem está acompanhando, por exemplo, a discussão aqui no Brasil, né, já tem 2 ou 3 anos que Lula vem falando sobre essa questão, né, a necessidade de um dia de descanso para que, principalmente, as mulheres estejam nos seus lares para dar o quê? Uma educação devida aos seus filhos. E quem trabalha com educação sabe muito bem disso, né? De onde é que se forma, entre aspas, moral no processo educativo, né? Que a Laudato Si também deixa muito claro esse aspecto, né? Então, temos aqui o primeiro aspecto, que, segundo eles dizem, porque Ellen White o afirma, que o domingo iria resolver o problema moral. Mas agora, em eventos finais, novamente, no capítulo 9, página 129.4, diz: Satanás dá a sua interpretação dos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam. Temos falado aqui no grupo muito na questão dos pensamentos. Quem está no grupo há mais tempo já entendeu melhor isto. Então, eles pensam como ele quer que o façam. E as calamidades que enchem a terra constituem o resultado da transgressão do domingo. Calamidades, estamos a falar aqui de problemas ecológicos. Calamidades, tufões, ciclones, inundações, cheias, percebem? É o ninho. Exatamente. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Então nós temos aqui
o domingo como um argumento para resolver dois problemas: o moral e o ecológico. Estamos todos a captar? Esta é precisamente a religião do papado. Não é, como nós já falámos aqui, não é nem as procissões, nem as missas, nem a imortalidade da alma, não é nada disso. É este é o assunto. Então eu vou ler-vos aqui mais um parágrafo da Laudato Si, o parágrafo 49, que é exatamente na página 35, no caso 36. Diz o seguinte: mas hoje, diz o Papa, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social. Olha aqui a mistura das duas coisas, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Então aqui estão os dois aspectos: a parte ecológica, o clamor da terra, e parte social, o clamor dos pobres. Certamente que os irmãos já terão ouvido várias vezes estas expressões. Ou não? Talvez passou despercebido, mas isto nós ouvimos constantemente. São citações da Laudato Si. Portanto, o objetivo da encíclica é unir toda a tribo, língua, povo e nação em torno de um denominador comum: a nossa casa comum, o planeta. Porque Mãe Gaia, para muitos, né? a Gaia, exatamente. Mãe Gaia. Exatamente. Quiserem pesquisar o que é que isso significa, podem pesquisar. Eu vou ler aqui mais no parágrafo 8 da Laudato Si. Irmãos, desculpem-me trazer esta encíclica, mas isto é inevitável, não é? Nós, para entendermos qual é a religião do Papa, temos que a conhecer, não é? Muito bem, então aqui no parágrafo 8, diz o seguinte: o patriarca Bartolomeu tem-se referido particularmente à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque, abrir aspas, todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, fechar aspas, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Mais um pouco, ele diz, já li, esta parte eu já li. Muito bem. E para que ninguém cometa esse crime, sabem que há uma expressão que podem consultar na internet chamado ecocídio. Já ouviram falar no ecocídio? Conhecem o que é um suicídio? Mas um ecocídio é o quê? É um suicídio contra a ecologia, contra o planeta. E isto tem estado a ser quase que empurrado para as leis, para os legisladores, tornarem estas nossas atitudes como crime, chamado ecocídio. E é para lá que nós caminhamos. Dizem eles que é necessário que todo o mundo pare um dia por semana, o domingo, para deixarmos de fazer este suicídio ao planeta. Os irmãos podem tomar nota de um vídeo que tem por título Ecocídio, o crime de destruição ambiental em massa. São 6 minutos e 55. Vale a pena ver. Portanto, nós aproximamos rapidamente do tempo do fim. Já sabemos isto.
não é? Mas a nossa... Por favor, Como? Não repetir o entendi. título, repetir o título do vídeo. Ok. Ecocídio, o crime de destruição ambiental em massa. Belinha, o que que a gente vai dizer para essa gente que está provocando tudo isso aí? É eles mesmos? Pronto, aqui Adénias, eu penso que não é tanto nós irmos por aí, se é provocado, se não é provocado, se é natural, se é Satanás que está fazendo, não é tanto por aí. A nossa questão aqui é nós apresentarmos às pessoas que a profecia já falava disto, percebem? E que a Laudato Si nada mais é do que o cumprimento literal da profecia. O que vai dar, não tanto para nós, mas pronto, uma credibilidade à nossa mensagem. Percebem? No livro Testemunhos para Ministros, no capítulo 17, página 4, como? O vídeo foi colocado lá no chat, tá? Para quem quiser assistir depois, de ecocídio. Ok, obrigada. No capítulo 17 de Testemunhos para Ministros, página 472.1, vejam o que é que diz. Ao aproximar-se o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, acham que nós estamos aqui ou nem por isso? Sem dúvida, não é? Não temos dúvida. Faz Satanás ardorosa consulta com os seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar, sabem o quê? O quê? A fé. A fé. Nós temos estudado muito sobre a fé e eu aconselho a todos os irmãos que ainda não o fizeram, no aplicativo azul de Ellen White, o aplicativo azul, os irmãos têm lá uma secção que é dos pioneiros. Leiam, estudem os livros dos pioneiros, particularmente este. Estão a ver? Estudos sobre a fé. Vão lá à Biblioteca dos Pioneiros, abrem onde diz A.T. Jones, ele tem 3 livros, um deles é ESF, Estudos sobre a Fé. Estudem, por favor, esse livro. Nós no grupo já o estudamos e já o trabalhamos muito e outros, mas qual é o objetivo de Satanás? Irmãos, não se iludam. Ninguém pense, ninguém fique orgulhosamente pensando que a sua fé vai resistir à prova. Se nós não aprendermos a exercitar a fé, que é chamada a ciência das ciências, nós não iremos conseguir sobreviver. Então, o objetivo de Satanás, quando ele faz esta consulta aos seus anjos, é no sentido de nos transtornar a fé. E Ellen White continua, na página 472.3, parágrafo 3, ela diz: o sábado é a grande questão que deve decidir o destino das almas. Devemos exaltar o sábado criado por nós. Então é porque é um sábado criado por Satanás. Satanás, que sempre quis ser o terceiro na hierarquia divina, certo? Ou não? Certo. Sim. Ele sempre quis ser o terceiro. Ele queria fazer parte da divindade. Queria e quer. E para fazer parte da divindade, ele também tem que ter o seu sábado, o seu dia de descanso. Estamos a entender, irmãos? Sim. Belinha, Diz. na realidade eu acho que ele gostaria de ser o primeiro, mas como não pode, terá que mesmo ser o terceiro. Pronto, o que Ellen White nos diz é que ele nunca cobiçou a posição do pai.
Ele sempre Mas o do cobiçou a filho, sim. posição do filho, exatamente. Isso. Uhum. Mas como o filho, Deus reuniu toda a hoste angélica e disse que só havia um que podia penetrar nos segredos da divindade, que era o seu filho, Exato. então ele só poderia ser o terceiro. Muito bem, continuando na página 473.1 diz: então o sábado que eu estabeleci, disse Satanás, o sábado que eu estabeleci será forçado pelas leis mais severas e obrigatórias. Os que as desrespeitarem serão tocados das cidades e vilas e levados a passar fome e privação. Qual é a nossa única saída? A fé. A fé em quê? A fé em Nas Jesus. promessas. A fé nas promessas. Nas promessas de Deus. Esperar e depender que a palavra de Deus cumpra aquilo que ela diz na nossa vida. Isto é o exercício da fé que não pode ser feito naquela altura. Tem que ser começado hoje. Eu gostava de vos ler aqui algumas citações, mas já estamos em cima da hora, não vou ler, vou dar apenas para os irmãos poderem ler. Tomem nota, por favor. No 7º volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 47, página 242.3, 244.2 e 244.4. Sabem que eu não gosto nada de passar da nossa hora. Se os irmãos me permitissem, eu acho que ainda dá tempo de ler estas citações. Posso? Repete as citações, se puder, por favor, Belinha. Testemunhos para a Igreja, volume 7. Capítulo 47. E eu agora vou dando aqui as páginas e os parágrafos, está bem? Eu vou lendo à medida que eu vou dizendo. Muito bem, então vamos lá. Primeira, página 242.3. E diz o seguinte: fui instruída a dizer-lhes: avancem cuidadosamente, fazendo sempre o que manda o Senhor. Avancem corajosamente, seguros de que o Senhor estará sempre com aqueles que o amam e servem. Ele irá operar a favor do povo que guarda a sua aliança. São os tais servos fiéis. Purificará a todos que se submetem a ele, fazendo-os um louvor para o mundo. Nada neste mundo é tão caro para Deus como a sua igreja. Ele atuará com extraordinário poder através dos humildes e fervorosos. Cristo lhes está dizendo hoje: eu estou com vocês, cooperando com os seus fiéis e confiantes esforços e dando-lhes vitórias preciosas. Estarei fortalecendo e santificando-os para o meu serviço. Dar-lhes-ei êxito nos esforços para despertar as pessoas que estão mortas em transgressões e pecados. E agora um pouco mais à frente, na página 244, parágrafo 2, diz o seguinte: os obreiros de Deus enfrentam tumulto, desconforto e exaustão. Às vezes, indecisos e perturbados, quase entram em desespero. Quando essa insanidade nervosa chega, devem se lembrar do convite de Cristo. Vinde repousar um pouco. Marcos 6:31. O Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças. Eu peço desculpa, eu enganei-me no parágrafo. O parágrafo não é esse, é este. Surgirão dificuldades para provar a sua fé e paciência.
Enfrentem-nas com bravura. Observem o lado luminoso. Se a obra está em dificuldade, assegure-se de que não é por sua culpa. E então, prossiga regozijando-se no Senhor. E no parágrafo 4 da mesma página diz: não permita jamais que a sua coragem falhe. Jamais fale de incredulidade, porque as aparências são contrárias. Ao trabalhar para o mestre, você sentirá pressão pela carência de meios, mas o Senhor ouvirá e responderá às suas orações por auxílio. Seja a sua linguagem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso, pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Isaías 50, versículo 7. O que é que Deus nos está a dizer aqui? Que nós teremos que passar por testes difíceis. O povo de Deus tem que ser provado. Para quê? Para que o universo saiba que nós somos os servos do Deus Altíssimo. Os servos do Deus Altíssimo. A quem nós servimos. Vamos ficar por aqui. Vamos fazer uma oração. Depois, se alguém quiser fazer algum comentário, nós iremos deixar que possam fazê-lo. Oremos então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor nos deu tudo aquilo que nós necessitamos. E neste momento, ó Pai, eu reconheço que são poucos os seus filhos que estão exercitando a fé e a força de vontade. Mas eu suplico ao Pai que nos ajude a estudar sobre estes assuntos, que nos dê a coragem e a força que tiveram os mártires, se por acaso o Senhor achar por bem que nós sejamos chamados a dar testemunho com a nossa própria vida. Dê-nos o seu Espírito, Pai. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Comentários. Boa tarde, Pedro. Pode só repetir novamente aqui, que eu estou escrevendo a citação para que fique salvo no grupo, para que alguém possa salvar depois. Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 47, página 242. É isso? Ponto 3. Sim, Ponto parágrafo 3. 3. Sim, depois, 242.3. Sim. Okay. Depois... Aí depois você falou a página... Não, eu acho que eu pulei para a página 244, mas eu acho que antes tem uma citação ainda, né? Não, é isso mesmo, é 244.2 e ponto 4. Ponto 2, ponto 2 e 4. Ok. Sim. E aí depois vem o parágrafo 2. É o parágrafo 2 e o parágrafo 4. Ah, tá certo, ok. É que tinha escrito parágrafo. Ok. Vou mandar aqui no grupo. Teria alguma outra ou só foram esses mesmos os lidos? Foram estes só. Ok, tá no grupo já. Pronto, muito obrigada. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Eu sugeriria a leitura desse capítulo, o capítulo Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 47, Bom Ânimo. Sim, exatamente. Ele é grande, mas ele é essencial. Eu sugeri a leitura dele todo. Sim. Ele fala aqui sobre a oração, é lindo. Exatamente. Muito importante. Muito boa sugestão, Vânia, e eu gostaria, os irmãos aqui do grupo já sabem que eu leio muitas vezes este capítulo, mas eu vou lê-lo outra vez porque há aqui muitos irmãos que não estão connosco no grupo e que têm a ver precisamente com a fé e com a necessidade do exercício da fé.
ele encontra-se na história da redenção, capítulo 13, que tem por título Jacó e o anjo, uma vez que nós vamos passar por um tempo de angústia de Jacó. É o último parágrafo desse capítulo 13 da história da redenção. E diz o seguinte: o tempo de graça é o período concedido a todos para o preparo para o dia de Deus. Irmãos, nós ainda estamos aqui. Se alguém negligenciar a preparação e não considerar as fiéis advertências dadas, ficará sem escusas. A luta fervorosa, perseverante de Jacó com o anjo deve ser um exemplo para os cristãos. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e determinado. Este é o penúltimo parágrafo. E nós já falámos isto aqui no grupo, mas eu pergunto novamente, talvez aos irmãos que agora estão aqui. Todos conhecemos a história do Jacó, não é? Naquela noite, no Val de Jaboque, ele agarrou-se a quê? Ao anjo. E o que é que Ellen White diz que é o anjo? A que é que ele se agarrou? Promessa. Jesus. Às Jesus. promessas. Às promessas. Promessa. Ele agarrou-se às promessas que Deus lhe tinha feito. E eu vou-vos Gênesis. mostrar como. Gênesis 28, verso 15, a promessa que ele tinha. Exatamente, é para isso mesmo que eu ia agora. Ele agarrou-se, porque a experiência do Jacó não é no capítulo 28, como nós sabemos, é no capítulo 32. 32, versículo 26. Não te deixarei ir se me não abençoares, disse o Jacó. Qual era a benção que ele queria e a que é que ele se agarrou? Ela não te diz claramente isto. Mas aqui no capítulo 28, como disse a Nelvin, a promessa está aqui, do versículo 12 ao 15. Mas eu vou ler só o 15. Foi aqui que Jacó que se agarrou. O versículo 15 diz, é Deus a falar com Jacó naquela noite em que ele teve que sair de casa, fugido para o irmão não o matar. Lembram-se? E dormiu aquela noite com a cabeça em cima da pedra. Então Deus aparece-lhe, prefigurado, isto é um segredo, prefigurado pela escada, que é o único que liga a terra ao céu. E é esta palavra, esta promessa à qual o Jacó se agarrou. Irmãos, nós vamos ter que nos agarrar às promessas. Mas para nós nos agarrarmos às promessas, nós temos que as conhecer. Elas têm que estar na nossa mente. E este exercício de viver pela palavra não se consegue de um dia para o outro. Então aqui a promessa era, Deus a dizer a Jacó, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E agora diz Deus, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei. Deus prometeu que não o deixaria, até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Deus prometeu ou não prometeu? Não te deixarei. E a que é que ele se agarrou? A isto, eu não te deixo, porque tu prometeste. Tu prometeste que não me deixarias, portanto eu não te deixo ir. Entendem, irmãos? Este exercício da fé é imprescindível neste momento, irmãos. Isto tem que ser exercitado. E o preguiçoso não gosta de exercício. Então eu vou ler aqui o último parágrafo de História da Redenção. Prestem atenção. Então, este é o último parágrafo. Todos os que desejarem a bênção de Deus, como Jacó, e se apegarem a quê? Ao anjo? Às promessas. Está aqui. As promessas. E se apegarem às promessas como ele o fez, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, terão o mesmo êxito que ele teve. Amém.
que vivem de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ela continua. Há tão pouco exercício da verdadeira fé e tão pouco peso de verdade em muitos professos crentes. Sabem porquê? Ela diz, porque eles são indolentes, ou seja, preguiçosos nas coisas espirituais. Não estão dispostos a se esforçar, negar a si mesmos, angustiar-se diante de Deus, orar longa e fervorosamente pelas bênçãos, por conseguinte, não as obtêm. Essa fé, prestem atenção que aqui é o que está mais importante, essa fé pela qual viverão através do tempo de tribulação deve ser diariamente exercitada agora. Então, durante o tempo de tribulação, de que é que nós vamos viver? Da fé. As promessas Da da fé fé. nas promessas. Exatamente. Não há outra maneira, irmãos. Ser-nos-á tirado tudo, como foi a Jó. Ser-nos-á tirado tudo, como foi a Jó. E ela continua e diz, aqueles que não fizerem vigoroso esforço agora para exercitar perseverante fé, estarão inteiramente despreparados para exercer essa fé que os capacitará a estar em pé no dia da provação. Muitas vezes dizemos que Jesus está próximo, nós precisamos é de estar preparados. Sabem qual é a preparação que precisamos? É esta, o exercício da fé. Está aqui. Estarão completamente despreparados. E quantos de nós, irmãos, estão enganados pensando que estão preparados para o tempo que aí vem e não sabem viver pela fé nas promessas? Não têm na mente deles as promessas. E quando são tentados, não se lembram delas. Algum comentário? Estamos todos muito caladinhos. Vamos Eu queria exercitar a fé. Então, pois, após tu teres dito o que disseste, temos mesmo que estar caladinhos e perceber e entender e memorizar e ir para a frente. A Nelzi ia dizer qualquer coisa também, não? Eu ia dizer o seguinte, que quando nós olhamos para os nossos irmãos bíblicos, da Bíblia, os patriarcas, todos eles tinham promessa. Moisés chegou lá perante Faraó e ele tinha uma promessa. Sim, Falou com Faraó, todo o tempo ele tinha aquela promessa, né? E ela se exato. cumpriu. Aí, Sim. o que acontece? Eu descobri esses dias, mas não descobri, eu descobri, mas ainda estou procurando os versos. Que quando Paulo e Silas, na prisão, meia-noite, cantou uma promessa. Agora eu estou procurando na Bíblia, eu tenho certeza que está em Salmo. O que aconteceu do terremoto está na Bíblia, é uma promessa. E quando eles louvaram, por isso que as cadeias se abriu, e por isso houve aquele terremoto, porque está escrito na palavra. Então, certamente foi uma promessa e eu estou à procura dela. Tenho certeza que eles cantaram a promessa. Eles cantaram uma promessa bíblica. Então, quando a gente vai ver como eles viveram, todos eles tinham uma promessa. Todos eles tinham promessa. E eles alcançaram porque eles creram. Uhum. Isso é tremendo. Isso nos ensina que nós também temos as nossas, né? Sim. Precisamos de procurá-las, decorá-las, decorá-las, irmãos, guardá-las no nosso coração e viver por elas. Muitas delas não vamos vê-las rapidamente, vai levar algum tempo, mas vivemos por elas e agradecemos porque já as temos. Não as vemos, mas já as temos. Sim. É interessante que, como nós estamos estudando
A Laudato Si, ela já tem 11 anos, né? Sim, Então, se a urgência já estava lá em 2015, para nós é muito mais urgente o trabalho de nos preparar. sim, exatamente. Muito bem. Não havendo mais comentários, desejo a Eu tenho todos. uma pequena dúvida, né? Sim. Bom, mas essa dúvida eu gosto de tirar contigo no particular, é possível? É possível. Eu não tenho tido, é muito tempo, mas é possível. Tranquilo. É Mas, que ó, talvez Fabiano, se calhar essa dúvida também nos ajuda a nós. é porque, na verdade, é um assunto assim polêmico, né? Eu não quero causar polêmica, então por isso que talvez eu queria primeiramente conversar no particular Eu sobre a quase questão sei. de que Satanás, né, teve a intenção de ser o terceiro. Sim, exato. Fabiano, eu posso já adiantar o seguinte: o santuário mostra-nos o plano da salvação, certo? Porque o teu caminho, ó Deus, está no santuário. E o santuário, quando nós deixamos o pátio e entramos no lugar santo, preparando-nos para entrar no Santíssimo, nós encontramos do lado direito a mesa dos pães. Os pães são o pão da vida, sim, Denis. Dou-te já a palavra, deixa-me só concluir aqui o meu raciocínio. São o pão da vida. E nós sabemos o que é o pão da vida. Havia apenas 2 pilhas de pães, o pai e o filho. Não há 3. Havia 6, 6. Não havia 6, 6, 6. O trono de Deus no lugar santo, o trono é a mesa dos pães. Ellen White diz claramente isso. Nós temos isso nos primeiros escritos. Ela diz: vi um trono e sentado nele vi o pai e o filho. Ela não vê 3 pessoas, ela vê 2. E há muitos, mas muitos textos. Mas eu dou a palavra aqui ao Denis, ele vai querer dizer alguma coisa também. Não, eu só sugeria para o nosso irmão que assista aquele nosso vídeo que está na internet aí, A Origem do 666. Vai ajudar bastante ele. Uhum, Ok, obrigado pela sugestão. uhum. E de maneira que, por acaso, com isso, eu vou ler aqui uma ou 2 passagens apenas do Espírito de Profecia, mas podíamos ficar apenas só com a Bíblia. Diz-nos aqui, por exemplo, olha, na história aqui da redenção, no capítulo 2, História da Redenção, capítulo 2, página 20.1 e ponto 2, Página 20, capítulo ponto 12, página 20, ponto. 1 e ponto 2. Ok. Relativamente à criação, pai e filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado a criação do mundo. Pai e filho. E- Depois, no parágrafo 2, diz: depois que a terra foi criada com a sua vida animal, o pai e o filho levaram a cabo o seu propósito planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. O homem foi criado à imagem de quem? Do pai e do filho. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu filho: façamos o homem à nossa imagem. Conforme Não a nossa encontramos aqui 3. O Sim. pai disse ao filho. Pronto, isto é apenas um exemplo. Um outro exemplo, por exemplo, os 2 descansaram no sábado. Desejado de todas as nações, capítulo 80,
página 543.2. Só o pai e o filho descansaram no sábado. Terceiro, os dois é que entregaram, o pai e o filho entregaram a lei no Sinai. Nós encontramos isso na meditação matinal Cristo triunfante do dia 12 de abril. Página 116.3. Nem os anjos entraram nos conselhos de Deus, só o filho nos conselhos do pai. Ciência do bom viver, capítulo 36. Como? Um dueto. Era um dueto. Não podia ser diferente, porque eles é que são a divindade. A divindade tem um dia, que é o sétimo dia, como sábado santo. O outro, que queria fazer parte da divindade e que disputou o lugar do filho, nós temos isso muito bem explicado aqui na história da redenção, muito bem explicado. E em Patriarcas e Profetas, capítulo 1, aliás, eu aconselho o Fabiano a ler Patriarcas e Profetas, capítulo 1, irmãos. Está lá tudo, não é, Adenis? Tudo, irmãos. É assim um capítulo revelador. Temos ali a disputa de Lúcifer. Ele dizia aos anjos que o pai tinha sido injusto porque escolheu o filho. Ou melhor, porque escolheu Cristo e não escolheu a ele. E o pai reuniu a hoste angélica toda para mostrar qual era a verdadeira posição do seu filho unigênito. O único gerado, ponto. Por isso Jesus é o primogênito de toda a criação. Amém. Glória a Deus. Belinha, e Sim. ela diz que Cristo era o único ser no universo que Exatamente. poderia penetrar nos concílios do Pai. Exatamente. Exatamente. Eu tenho aqui, para já, 12, que eu consegui 12 pontos, mas eu ia no quarto, vou dizer o quinto, só é possível obedecer ao pai e ao filho. Mensagens escolhidas, volume 1, capítulo 35, página 253.4. Isto vai ficar gravado. 6. Nós seremos restaurados à imagem do pai e do filho. Caminha Cristo, capítulo 2, página 22.1. 7. Nos conselhos celestes só entrava pai e filho. E nós encontramos isso em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, capítulo 62, página 438.1. 8. Saulo ansiava harmonia com o pai e com o filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, página 65.4. 9. No capítulo 17 de João, nós encontramos uma unidade. E nós encontramos essa explicação em Ciência do Bom Viver, capítulo 35, página 421.4 e 422.1. 10. O pai e o filho somente devem ser exaltados. Meditação matinal, filhos e filhas de Deus. Aliás, tenho aqui uma dúvida, mas este fica em stand-by. Ok. 11. A lei de Deus e a fé de Jesus. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não encontramos uma outra coisa. Apocalipse 14:12. Ponto 12. Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás. E onde é que nós encontramos isso? No Desejar a Todas as Nações, capítulo 11, página 11.1. E eu pergunto, o Espírito Santo, se fosse uma pessoa, aliás, ele é uma pessoa, mas é a pessoa de Cristo em espírito, não é? Então, mas aqui o Espírito Santo não saberia da apostasia de Satanás? Era só o pai e o filho que sabiam? O Espírito não sabia? Há muita coisa, Fabiano, muita coisa que podemos estudar biblicamente falando. Belinha, Sim, somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Aqui tem duas citações.
né? Na Instrução para a Juventude, do dia 7 de julho de 1898, parte 2. Uhum. Mas um E já livro em vou te dar... português. Hein? Livro em português. É Mensagem aos jovens, não? Instrução para a Juventude. E na página... Mensagem aos E também, Mensagem Não, aos não é. jovens. na Não, meditação matinal de Filhos e Filhas de Deus, do 1956, página 58. página 58, exatamente, é o que eu tenho aqui. Mas essa Então, ali instrução ela aos diz que jovens, somente o pai e o filho devem ser exaltados. Mensagem aos jovens é o mesmo livro? Mensagens aos jovens. Não. Em inglês é Youth Structure. É Instrução para a instrução da juventude. juventude, não é mensagens aos jovens. Esse não está É traduzido outro. para português. É, Não É foi outro. traduzido. sim. É porque no Mensagem aos Jovens tem muitas citações desse em inglês, por isso que eu pergunto se é o mesmo. Que ele era um Não é. livro grosso, que foi publicado no Brasil em 82 pela Casa Publicadora, que eu tinha essa versão bem antiga, talvez seja o mesmo por isso. Não sei se o Mensagem aos Jovens modernos. Quando foi feito 100 anos do Ministério Jovem, ele foi publicado no Brasil como Mensagem aos Jovens, era um livro de quase 700 páginas. Eu acho que tenho ele em algum lugar ainda. Fabiano, só para concluir 2 textos. Temos muitos, centenas Sim. deles. Só para concluir 2 textos, um que eu gosto muito e um que o Adénis gosta muito. Um que é Gálatas 4:6 e o do Adénis é Atos dos Apóstolos 20:28. Então vamos lá para Gálatas 4:6, que diz o seguinte: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Se o Espírito fosse uma terceira pessoa, ele também teria um pai. Mas a Bíblia diz que Deus só tem um filho, unigênito. Está certo? Certíssimo. Tenho direito a mais uma perguntinha? Deixa só ler aqui Atos 20:28. Que diz: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele quem? O Espírito Santo adquiriu com o seu próprio sangue. O Espírito derramou sangue. Na Quem figura derramou de sangue? Cristo, sim, Cristo. Mas se eles são pessoas separadas e independentes, há aqui Cristo qualquer coisa derramou que não bate. Cristo derramou sangue. Uma dúvida, Belinha, né? Bom, eu também sou Sim. da área de história e a gente sempre procura por uma análise histórica. E quando a doutrina da Trindade, que não é a mesma doutrina pregada pelos pioneiros, né? Estava ouvindo aqui sua palestra bem atentamente, né? Ela passa a fazer parte, assim, do ponto de vista aprovada pela Conferência Geral, porque pelo pouco que eu já li, né, os pioneiros não tinham necessariamente essa crença que nós temos hoje, né, do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa. Tanto que tem alguns ministérios, né, inclusive alguns aqui no Brasil chamado Ministério Veredas Antigas e outras mais, né? Mas claro que falar isso hoje dentro da Igreja Adventista, por isso que eu não quis perguntar porque gera polêmica, né? É quase que uma heresia. Mas sim, tem um pouquinho de conhecimento que eu sei, né, que não era a mesma visão dos pioneiros. E só para me situar do ponto de vista histórico, quando é que isso passa a fazer parte do credo adventista, né, mais recente? Você consegue me pontuar historicamente isso? 1980, Fabiano. 1980. 1980. Ok. Não era nem nascido ainda, mas deu para me localizar. Obrigado. Dar-vos aqui um link que os irmãos podem consultar. Chama-se Instituto Humanitas Unicinos, talvez já tenham visto, do dia 12 de junho de 2020, que deu a notícia, Laudato Si, um programa de 7 anos. Sabiam disto?
Já falámos nisto no último estudo. Não. Portanto, em 2020, o Papa deu um período, um tempo, não é? De 7 anos para poder implementar a Laudato Si completamente. Portanto, a fim de 2027 deveria estar tudo pronto. Eu vou ler-vos aqui um pouco desse documento do Instituto Humanitas Unicinos, e esse documento diz o seguinte: sem dúvida, nunca antes uma encíclica foi tão popular, muito além de um público católico apenas. Ela despertou interesse entre cientistas e académicos, pessoas de outras confissões e religiões cristãs e até mesmo não crentes. No dia 24 de maio passado, isto em 2020, no 50º aniversário do documento, o Papa lançou prestem atenção, Ano Especial de Aniversário da Laudato Si. Ao mesmo tempo, ele anunciou um programa de 7 anos para promover a sua implementação concreta. Isto já é um acontecimento, isto é história. E os irmãos lembram-se da profecia que nós lemos em Eventos Finais, no capítulo 9, na página 131.5, que dizia o seguinte: o mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa das suas testemunhas. E ela continua: leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Nós já percebemos, isto é profecia, nós já percebemos qual é a religião do papado. Qual é a religião do papado? Católica, né? Nós falámos nisso a semana passada. A Não me Laudato, lembro do planeta. a Laudato Si, né? Laudato Si. E a ecologia. Exatamente, que é a ecologia. Esta é a religião do papado, porque é o tema comum. Ok? Então,